Amados irmãos, que a paz e a graça de nosso Senhor repouse sobre a vida de quantos invocarem o seu santo nome. O Anticristo é o nosso assunto de hoje. Irmãos, sobre o dia do Senhor, conforme 2 Tessalonicenses, especulações sempre houve, já que acidentes geológicos, abalos sísmicos, furacões, secas e inundações sempre aconteceram no mundo. Do mesmo modo, nunca deixou de haver guerras, ditaduras, principalmente comunistas, tais como de Stalin lá na Rússia, Mao Tse-tung na China, Kim Jong-un na Coreia do Norte. Enfim, a violência no mundo nunca faltou. Assim, vários possíveis anticristos já foram considerados como certos, tais como Gengis Khan, Napoleão, Hitler. Hoje em dia há outros candidatos como no passado. Continuam existindo tais como Jared Kushner, genro de Donald Trump, Al Gore, Ray Charles e até mesmo o nome de Bill Gates é mencionado. Erram tanto, erram muito, devido a manobras estratégicas de Satanás para desviar o foco do que está debaixo de nossos olhos. Pois fora das 4 linhas do Evangelho do Reino não há luz, pois essa pergunta requer resposta que depende de unção espiritual de nosso Senhor. Então, não há como ver o anticristo sob o domínio das trevas, daquele que cega para que não se veja o que diz a luz do Evangelho do Reino. 2 Coríntios 4:4. Então, grupos compostos por analistas, teólogos, que se confundem debaixo da luz dos adivinhadores, como o clérigo irlandês da Idade Média, né? São Malaquias, no ano 10.094, também do francês Nostradamus, né? No ano de 1555, conhecido por suas profecias, loucuras. Misturam o livro de Apocalipse com Nostradamus e até as profecias das pastorinhas de Fátima, lá de Portugal, em 1917. Lúcia com 10 anos, Francisco com 9 e Jacinta com 7. Mas hoje chegamos ao anticristo, sempre segundo o que o Evangelho do Reino nos ensina. Em Mateus 10, de 28 a 33, Cristo nos diz para não temermos os violentos, aqueles que nos matam o corpo, mas sim que devemos temer os que fazem perecer as nossas almas lá no inferno. Assim, todos esses monstros sanguinários estão fora de cogitação, pois, mesmo endemoniados, não sabem do que é espiritual, apenas ambicionam o poder pelo poder. Mas, então, quem será este que, no momento, não ameaça mais a nossa vida? No passado já ameaçou, mas que mata a nossa alma? Vamos, então, continuar aprendendo com Cristo, que é o seu próprio Evangelho do Reino dos Céus, né? Conforme 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 12. Será então revelado o homem da iniquidade. 1 João 2, 18. O ministério do anticristo já opera entre nós. Também agora muitos se têm feito anticristos. Em 1 João 4,3, o anticristo já está no mundo, disse o apóstolo. Bem, temos então aqui 2 informações preciosíssimas em nossa meditação. O anticristo já existia desde os dias da igreja primitiva. Outra informação é que no dia do Senhor ele se manifestará na pessoa de um homem. Antes, porém, vamos lembrar que se o prefixo anti vier precedendo uma palavra, é para significar o oposto dessa palavra.
tal como não existiria jamais a palavra antibiótico se não existisse bactérias, antimofo se não existisse mofo, né? Antivírus se não existisse vírus, né? E até antiaéreo se não existisse ataque aéreo nas guerras aí. Assim, igualmente, a palavra anticristo só passou a existir depois do início do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, o anticristo não é uma única pessoa, mas um dos ministros de Satanás agindo através de determinada pessoa em um dado momento de nossa história, para que a missão salvadora de nosso Senhor Jesus se anule, se detorça, se distorça, né? Ou desapareça, para que a humanidade se perca, não entenda e não veja a luz da salvação que há no Evangelho do Reino, conforme 2 Coríntios 4,4, gerando assim a apostasia. Certamente, a primeira intentona de Satanás contra Cristo é conforme Mateus 2,16, quando Herodes o Grande mandou matar meninos com idade menor de 2 anos. Mas já como um Cristo, conforme Lucas 3,23, seu ministério iniciou aos 30 anos de idade. Foi quando no deserto, Lucas 4,4, Jesus sofreu a segunda intentona de Satanás, para dissuadi-lo a não iniciar seu ministério. Em seguida, Satanás usa o judaísmo religioso para fazer de tudo para desmoralizar o ministério do Salvador de nosso Senhor, até crucificá-lo, como aconteceu. Lucas 23:33. Então, mesmo após a crucificação de Jesus, ainda no livro de Atos, o judaísmo matou mais 2 discípulos. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, 54, apedrejaram Estevão. Atos 12:2, decapitaram Tiago, irmão de João, né? Muitos também perseguiram Paulo, até prendê-lo, interrompendo o seu ministério de campo, pois, protegido pela lei romana, já que tinha o título de cidadão romano, teria sido morto também por judeus se não pedisse para ser julgado em Roma. Mas mesmo assim, veja, conforme Atos 21:28 e 2 Coríntios 11:24, o quanto sofreu o nosso amado apóstolo Paulo pelo sentimento anticristão dos judeus. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites e 3 vezes fustigados com varas. Os apóstolos, o outro apóstolo também, com o nome de Tiago, filho de Alfeu, depois de evangelizar na Espanha, onde até hoje há na Europa aquela romaria de Santiago de Compostela, regressou à Judéia para uma festa de Páscoa, quando foi também apedrejado e decapitado por judeus. Simultaneamente, imperadores romanos como Nero, Calígula e outros divertiam, alimentando leões com carne de cristãos. Contudo, essa perseguição cessou quando o imperador Constantino oficializou a nova religião católica, né, imperial, nada semelhante à igreja primitiva, mas semelhante ao judaísmo com seus sacerdotes. Então, Satanás preparou outro estratagema, dessa vez perfeito. Fez crescer naquela religião recém-criada uma autoridade tão grande, mas tão grande, que no papado católico se viu toda megalomania e deslumbre de Lúcifer em forma de poder, luxo e autoridade. Tudo com base no obscurantismo e na mentira. Exatamente como está em 2 Tessalonicenses 2, de 3-4. Homem da iniquidade, filho da perdição, que se opõe às coisas de Deus e como objeto de adoração, que se assenta no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. Nossos últimos vídeos mostram absurdos e crimes contra a humanidade praticados pelo papado católico ao longo da noite dos 1000 anos, o que não repetiremos aqui agora, é claro. Mas, prosseguindo, vemos então
que não é exatamente a pessoa do Papa X ou Y, mas sim a história do papado como um todo. Assim, se o dia do Senhor fosse hoje, certamente seria na pessoa do Papa Francisco manifestado o anticristo. Assim, vamos por parte dessa nossa reflexão. Como megalomaníacos, isto é, papas no lugar de Deus, como se fossem Deus, vamos ver alguns conceitos de grandeza. A palavra católico, do grego, significa universal. E aqui não se trata de um mero sinônimo da palavra mundial, não. Pois na era das trevas, em que os papas governaram o mundo, o filósofo Giordano Bruno foi morto, queimado, né? No ano de 1600, condenado por heresia pelo Papa Clemente VIII, que se viu diminuído só pela afirmação de que a Terra não era o centro do universo, não. E nem era o Sol que girava em torno dela, mas ao contrário. 30 anos após, o Papa Urbano VII, pelo mesmo motivo, condenou o grande Galileu Galilei à morte. Mas, pela sua importância, teve a chance de se retratar. Mas o grande cientista foi condenado à prisão domiciliar perpétua. Continuando a megalomania, sabe o que significa a palavra vigário? Pois não. Se você não pode ver a Deus, olhe então para mim, o Papa. Da figura vicariante surge a palavra vigarismo, do velho conhecido nosso conto do vigário. Isto é, quando o estelionatário leva vantagem, se fazendo passar por quem ele realmente não é. Outro termo megalomaníaco, sumo pontífice. Você imagina o que é isso? Sumo pontífice? Pasmem. É o Papa como a única ponte que liga Deus à humanidade. Absurdo, né? Outro exagero está na palavra Papa. Significa uma sigla em latim do apóstolo Pedro, tomo o poder. Petri apostoli potestatem accipiens. O Papa ficou com o poder de Pedro. Em Mateus 23, 2, se dirigindo aos sacerdotes, Cristo disse, de cuja postura, né, os sacerdotes, tinha grandeza nos seus vestuários, né? O clero católico também imita. Cristo disse, na cadeira de Moisés se assentam, alargam seus filactérios, coberturas enormes sobre a cabeça, né? Alongam suas franjas, aquelas capas lindas, desenhadas e coloridas que o clero, de um modo geral, veste para serem vistos pelos homens. Adotam serem chamados de coisas importantes. Isso aí é o que a gente mais vê. Mania de grandeza à parte, veremos agora o Papa como um oponente a Deus. 2 Tessalonicenses 2,4. Começa por se colocar como o vigário de Cristo, porque conforme Mateus 23, 13, ele fecha a entrada para o reino dos céus, primeiro aos próprios católicos, como também para quem, não conhecendo Cristo, vê a figura ridícula do Papa como sendo a imagem de Cristo, gerando a apostasia e o desinteresse pela salvação que está no Evangelho do Reino dos Céus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois conforme Romanos 1,16, o Evangelho do Reino dos Céus não é motivo de nossa vergonha, mas pelo contrário, pois ele é o poder de Deus para a salvação do mundo inteiro. Mas quem não conhece Cristo não sabe que o Papa é uma vergonha para o Evangelho do Reino dos Céus e para todos nós. Outra oposição a Deus é que, à luz do judaísmo, que no 8º dia praticam a circuncisão no recém-nascido,
igualmente num ritual totalmente diferente dos costumes do Evangelho do Reino, recém-nascidos são batizados, desobedecendo a necessidade do batismo consciente, conforme o ensinado pelo apóstolo Paulo, em Romanos 6, né? Também mudaram o conceito da palavra santo, confundindo preceitos ensinados por Pedro e por Paulo, né? Em 1 Pedro 1, 15 a 16, sedes vós também santos, e em toda a maneira de agir, de viver. Hebreus 12, 14, esforçando pela santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Mas os papas criam e inventam santos com suas imagens, os adoram, e assim se opõem e aborrecem a Deus, ignorando o combate que a igreja primitiva teve à idolatria, conforme está em Atos 17, de 16 a 34, também em 1 Coríntios 6, 9. Outra oposição a Cristo, conforme Mateus 23, 9, a ninguém neste mundo chamarei de Pai, pois há apenas um, o que está no céu. Mas adotaram a palavra Padre, que em latim é literalmente Pai. Vamos agora ao mentiroso. 1 João 2, 22, Mateus 24, 24, 2 Tessalonicenses 2, 9, onde é dito que o iníquo depende da eficácia de enganar, da eficácia da mentira. Então vamos ver aqui algumas mentirinhas cabeludas do catolicismo. Se você perguntar ao Google quem foi o primeiro Papa, será respondido que foi o apóstolo Pedro. E mostra até a figurinha de sua estátua entronizada lá na Basílica de São Pedro. Semelhantemente, se você perguntar quem celebrou a primeira missa, responderão, foi Cristo, por ocasião daquela Santa Ceia do Senhor, na noite em que foi traído. Se você perguntar ainda, quando foi o primeiro concílio católico? Dirão, foi em Jerusalém, quando, em Atos 15, Paulo, Tito, Barnabé foram a Jerusalém para resolver aquela controvérsia sobre a circuncisão de gentios. Amados, durante a Idade Média, se alguém contestasse alguma dessas coisas, seria executado por heresia, tal como Caifás condenou Jesus. Mas hoje em dia, vê-se como uma mentira deslavada, pois Pedro, Paulo e toda a igreja primitiva de Cristo viveram em meados do século I, e a religião católica imperial se inventou no século IV. Portanto, nenhum elo ou liame de ligação com a igreja primitiva. Outro absurdo, inventaram o marianismo, sendo que durante o tempo da igreja primitiva, Maria era apenas uma mera discípula, sem nenhum glamour especial. Entretanto, inventaram até o dia 15 de agosto, como sendo o dia em que ela foi vista assunta aos céus, levada por anjos. Outra mentira, atribuir a data pagã de 25 de dezembro dos deuses romanos, Solis Invictus, solstício de inverno lá no hemisfério norte, como o dia do nascimento de Jesus. Irmãos, o Papa como o Anticristo é o plano perfeito de Satanás, porque ele não nega Cristo, antes negasse, pois foi apequenado a uma imagem seca de um homem pendurado numa cruz, mas distorce o evangelho do reino dos céus e tudo o que a igreja primitiva ensinou no primeiro século, né? Comprometendo assim, no mundo inteiro, a boa difusão do evangelho do reino, a sua eficácia e a missão salvadora do Senhor, gerando assim a descrença e a apostasia que virá por culpa do anticristo. Se você perguntar
E o Valdomiro, Edir Macedo, R.E. Soares e outros também não são anticristo? Não, não são. São falsos mestres. Mateus 7, de 22 e 23. Ou mercenários, conforme João 10, de 1 a 18. Pois não se assentam no trono universal de Deus, se alvorando como se fosse Deus, né? Orem uns pelos outros e orem por mim também, para que não me falte a ocasião de desencobrir o evangelho que está encoberto, conforme 2 Coríntios 4:3. Deixe seu like, comentário e repasse o link, pois isso é também o ide e pregar o evangelho de Marcos 16:15. Até a próxima.